Olá, eu sou a chefe Susan Marta e este é o Amor pela Comida. Hoje eu vou te ensinar duas versões de uma receita de pão de frigideira fit, muito simples de preparar, é só mexer tudo com o garfo e botar para assar na frigideira, bem fácil, o pão fica macio, flexível, saboroso, tenho certeza que você vai adorar. Vamos ver como é feita essa receita? Então a gente vai começar com a versão mais simples desse pãozinho. É uma receita muito fácil, a gente vai misturar tudo no prato de sopa e depois colocar na frigideira para assar. Então a gente vai começar aqui com 1/4 de xícara de farinha de milho fina, né, fubá. Nós temos também 1/4 de xícara de farinha de aveia, você pode substituir a farinha de aveia por de quinoa. 1/4 de xícara de polvilho doce. Aqui eu prefiro que você faça com polvilho doce ou com araruta, que você vai obter a melhor textura. Com amido de milho não fica tão bom. Então aqui nós temos meia colher de sopa de psyllium. O psyllium é uma fibra, ele vai ajudar na estrutura do pão, vai ficar bem mais fofinho. E uma pitadinha pequena de sal. Agora é só misturar aqui os ingredientes secos, né? Nós vamos fazer aqui um mix de farinha sem glúten. Só misturar tudo direitinho. Agora a gente vai colocar aqui meia colher de sopa de azeite. Você pode botar qualquer óleo que você quiser. E nós vamos começar adicionando a água. A água você vai adicionando aos poucos. Vai precisar aproximadamente 1/3 de xícara. E aí você vê se precisa mais uma colher de sopa. Na primeira vez que eu testei, precisou 1/3 de xícara mais uma colher de sopa. Então são 95 ml de água. Como o psyllium ele absorve bastante umidade, você vai perceber que a massa parece que está um pouco mole demais, mas em poucos instantes ela já vai dar uma engrossada. Então aqui, tá uma textura já meio molinha assim. A gente vai esperar um pouquinho para ver se precisa colocar mais água ou não. Então aqui já foi mais ou menos 1/3 de xícara de água. E ó, como tá a textura. Vamos deixar a massa descansar só um pouquinho, pra gente ver se precisa mais água ou não. Então aqui depois de alguns minutinhos, ó, 1 minutinho já absorveu bastante a umidade, então vamos botar o restinho da água. Pode parecer pouca água, mas você tem que cuidar para não adicionar água demais. Quando você adiciona água demais, você estraga a textura do pão. Então vou obedecer aqui 1/3 de xícara mais uma colher de sopa, que assim que eu testei deu tudo certo. Então ó, tá uma textura, já deu uma soltada, um pouco mais mole. É assim mesmo. Então, para finalizar, vou colocar aqui uma colher de chá de fermento em pó. Esse aqui é o fermento de bolo, né? Fermento químico. Só misturar rapidamente. Você pode perceber que a massa já deu uma encorpada de novo, né? Já tá um pouco mais grossa. Mas é assim mesmo. O psyllium, ele absorve muitos líquidos da receita. Então você não pode exagerar na água, que senão o pão depois vai perder a textura. Agora que eu já misturei então o fermento, é só transferir para a frigideira para a gente assar o pãozinho. Então agora eu vou mostrar aqui para você como é a frigideira. Essa aqui é uma frigideira antiaderente, ela tem 12 centímetros, é uma frigideira bem pequenininha, aquelas frigideiras tipo de ovo mesmo, sabe? Então agora eu vou dar uma untadinha, apesar dela ser antiaderente, eu gosto de passar um pouquinho de óleo na frigideira. E aí a gente vai botar a massa do pão dentro sem ligar o fogo. Então eu vou colocar um pouquinho de azeite no fundo da frigideira para untar. Pode untar com papel ou com esse pincelzinho assim. Então a gente vai colocar a massa aqui dentro da frigideira untada. Aí você aperta assim a massa, né, na frigideira com a espátula, mas eu ainda acho mais fácil apertar com a mão. Então eu vou só dar uma apertadinha assim primeiro com a espátula e vou nivelar ela com a mão, que eu acho que é mais fácil de sentir a massa.
Então você molha a ponta dos dedos e aí você aperta sobre o pãozinho para deixar ele retinho e nivelado. Isso tudo eu tô fazendo com o fogão desligado. Então agora que eu ajustei a massa na frigideira, eu vou ligar o fogo. Então eu liguei o fogo bem baixinho e vou colocar uma tampa em cima para abafar e assar melhor o pão. Então agora ele já tá mais sequinho por cima. E eu vou pegar uma espátula, né, com cuidado. Aqui e virar para assar do outro lado. Agora é mais ou menos uns 5 minutinhos também, talvez um pouquinho menos. Então agora, depois de mais ou menos uns 5 minutos do outro lado, acho que agora já vai estar bom. Vamos dar uma olhadinha. Ó, bem douradinho. Agora é só esperar o pão esfriar. Vou colocar ele em cima de uma grade. Eu sei que é irresistível você comer o pãozinho quente, mas eu sugiro que você espere pelo menos o pão amornar. Se você cortar o pão quente, ele fica um pouco borrachudo por dentro por causa do polvilho doce. Isso é normal que aconteça, então se você espera pelo menos uns 10 minutinhos para cortar o pão. Então agora a gente vai fazer a versão com orégano e sementes de abóbora. Então, bem dizer, a mesma receita, né? Nós temos aqui 1/4 de xícara de farinha de aveia, 1/4 de xícara de fubá, né, farinha de milho fina, e 1/4 de xícara de polvilho doce. Para aromatizar o pão, eu tenho 1 colher de sopa de orégano e uma pitadinha de sal. Nesse pão aqui, eu vou usar meia colher de sopa de farinha de linhaça no lugar do psyllium, né? A textura fica um pouco diferente, mas é uma opção que você pode usar caso você não encontre o psyllium. E aqui temos também 1 colher de sopa de sementes de abóbora. Agora é só misturar os ingredientes secos, fazendo um mix de farinhas. Adicionar meia colher de sopa de azeite ou óleo da sua preferência. E aí a gente vai começar colocando a água. 1/3 de xícara mais 1 colher de sopa, mas coloca sempre aos poucos. Agora que a massa tá assim, ó, bem já homogênea, vamos esperar um pouquinho, né, uns minutinhos, só para ver se precisa adicionar mais água ou não. Ó, textura. Então agora aqui, ó, depois de um minutinho, absorvendo os líquidos, vamos botar um pouco mais de água e ajustar a textura. Como a linhaça, ela absorve menos os líquidos que o psyllium, aqui a gente vai precisar um pouquinho menos de água. Então vai ser mais ou menos 1/4 de xícara mais 1 colher de sopa, né? Foi um pouco menos que a versão com psyllium, ó. Já tá numa textura bem boa a massa. E agora a gente vai finalizar com 1 colher de sopa de fermento em pó. Colher de sopa não, colher de chá, desculpa. 1 colher de chá de fermento químico, fermento para bolo. A textura fica um pouco diferente mesmo, é normal, né? Você trocou o ingrediente. Sempre que você faz uma substituição, você tem que estar preparado para fazer pequenas correções. Então esse aqui usou um pouco menos de água. Agora vamos levar para assar. Então mais uma vez, fogo desligado, você unta um pouco a frigideira. Um pouco de óleo ou azeite. Depois de juntar a frigideira, é só colocar a massa dentro. Você pode perceber como essa massa ficou bem mais mole. Mas é assim mesmo por causa que a gente mudou o ingrediente, né? Então a gente tá usando a linhaça e não o psyllium. Agora é ligar o fogo, tampar e esperar mais ou menos 5 minutinhos de cada lado para assar.
Então, mais ou menos depois de uns 5 minutos, ó, ele fica mais sequinho assim na superfície. Deu uma estufadinha também. E agora a gente vai virar o pão para ele assar do outro lado. Tá meio difícil com essa espátula aqui. Aqui foi. Vamos tampar novamente. Então agora vamos verificar se ele já tá douradinho do outro lado. Ó, ponto certo. Agora é só esperar esfriar. Agora os dois pães, eles já esfriaram. Essa aqui é a primeira versão, essa é a segunda versão. E eu vou cortar eles para você ver como ficou por dentro. É sempre bom fatiar com uma faca de serra, né, para ser mais fácil. Você vai girando o pão assim. Esse pão, ele tem bastante consistência, assim. Você vai perceber que se você comer metade, você vai se sentir praticamente satisfeito. Vai depender bastante da sua fome. Mas eu comi metade e me senti satisfeita. Olha só como é a textura por dentro. Vou cortar então aqui a versão com orégano e sementes de abóbora, que esse aqui foi feito com linhaça, né? Farinha de linhaça no lugar do psyllium. A gente vai analisar como ficou a textura desse. Então agora aqui tem os dois pães para você comparar, né? Eles ficam bem parecidos na textura, ambos são flexíveis, o sabor fica parecido, claro, esse aqui tem abóbora, sementes de abóbora e orégano, fica puxado para mais um sabor salgado. E esse aqui fica um sabor mais neutro, então você pode escolher, variar também o que você vai colocar dentro, pode colocar passas, né, para fazer uma coisa diferente, ou nozes. Aí você pode soltar sua criatividade. Eu espero que você tenha gostado dessas duas versões de pão fit de frigideira. Se você fizer essa receita, não esquece de deixar aqui abaixo no comentário o que você achou. Não esqueça também de compartilhar com algum amigo, uma amiga que está na reeducação alimentar e que gosta de receitas práticas. E se inscreva aqui no canal também para não perder as novidades, que tem vídeo novo toda semana. Um beijo, tchau!